Mas antes, é claro, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Marquir Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Marquir Podcast. Vamos ver vídeo. Eu sou de Salvador, Bahia, né? Eu sou Uau, baiano. top. Nascido, né? Soteropolitano, né? Que não é Salvador, é soteropolitano. Eu até brinco. Poxa, ó, soteropolitano significa cidade ou cidadão da salvação, olha. Uau. A gente já carrega profeticamente essa bagagem, né? Uma cidade que teve o nome dela em homenagem a Jesus. Tem um histórico de música, né? Uma família de músicos. Sou filho de uma mãe evangélica. Tanto eu quanto a minha esposa. Eu sou casado, né? Com Carol há 15 anos. Tenho 3 filhos. Davi, Maria Clara e João Gabriel. Conta pra gente aí como é que foi esse encontro com Cristo, essa história do Senhor, né? Então, como eu disse, eu sou filho de uma mãe evangélica, né? Até em outubro ela partiu pro Senhor. Ela não morreu, né? Ela encontrou a vida agora, Amém, né? verdade. E eu convivi com essa mãe evangélica, vi alguns milagres específicos na minha infância. Um deles foi comigo, né? Eu não queria nada com nada, assim. Estudar, fazer nada, e igreja em si, não queria. Mas sempre houve uma certa paixão por Jesus, né? Então, quando eu era criança, eu tinha o hábito de acordar tarde, tomava o que sobrava do café. E teve um dia que eu tomei café, eu comi um pedaço de pão, bebi um suco e engasguei. E aparentemente não tinha ninguém em casa. Eu comecei a tossir muito. Não sei se a glote chegou a fechar, não sei, mas assim, fiquei com falta de ar, não conseguia respirar. Passando mal, já ficando a pele já roxo, sei lá, sem força. Até que eu lembrei que a minha mãe, ela fazia o almoço e geralmente dormia um pouco no quarto, né? Então eu fui até lá, me arrastando já sem força. Sacudi o pé dela assim na cama, ela acordou um pouco, demorou um pouco para levantar, e ela olhou para mim: meu filho, você tá engasgado. E eu tentando falar, não conseguia, né? E quando eu já tava apagando, que eu já tava de joelho, ela simplesmente pegou meus 2 polegares assim, levantou e disse: eu não aceito que meu filho morra. Quando ela falou em nome de Jesus, eu senti como se uma mão entrasse aqui e arrancasse aquilo. Na hora o ar veio, eu comecei quando você sai desse período, você começa a tossir muito, né? Meu Deus. E ali eu caí de joelho chorando, tipo assim, o que é que aconteceu? Chega, me arrepio quando eu lembro, foi uma experiência muito forte. E eu me perguntando, o que é que acabou de acontecer, né? E eu perguntei pra minha mãe, o que foi isso? E ela falou: a partir de hoje você vai acreditar no Jesus que eu tenho pregado pra você, que eu tenho falado pra você. Então, aquela experiência já me marcou, né? Então, eu já tive uma ligação, mas até ir pra igreja, até me converter, né? Eu venho de uma família artística, me tornei cantor de música baiana. Então, e no período que eu estava mais crescendo, minha banda não chegou a ser uma banda de primeiro escalão, a gente fala, uma banda de segundo escalão, mas quando a gente estava mais crescendo, eu tinha ganhado cantor Revelação, Carnaval, essas coisas todas, a gente fez um carnaval em Minas Gerais, que foi um carnaval histórico, e foi tão bom no interior de Minas que o contratante fez um novo show. Ele fez 3 shows em Belo Horizonte 15 dias depois. Ninguém faz um show com 15 dias, mas tinha tanta gente na cidade que com o público da cidade ele já lotava as casas em Belo Horizonte. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, um amigo percussionista, nessa época agora eu já estava, a banda Diante do Trono estava crescendo, eu já assistia os DVDs com a minha mãe em casa, né? Aqueles DVDs Esperança, aqueles... Sim. Marcou uma geração. E minha mãe me chamava, né? Porque ela sempre, o ambiente da nossa casa sempre foi muito louvor, né? O tempo todo. Então, nesse dia, o percussionista falou para mim: Céu, em Belo Horizonte é a cidade onde aquele grupo Diante do Trono que você me falou e tal, a igreja deles é aqui. Vamos lá fazer uma visita? A gente pode comprar tem uma loja lá, a gente pode comprar algumas coisas. Eu quero comprar umas coisas para mim, você compra para sua mãe. E aí falamos com o rapaz da van, leva a gente lá e tal. O cara levou a gente, e quando chegou lá, eu vi a loja logo, não tinha culto, né, que era de dia. Eu comprei quadro para minha mãe, comprei Bíblia, comprei camisa, comprei um monte de coisa. Mas tinha um CD de lançamento de uma cantora chamada Nívia Soares, que era do Diante do Trono. A Nívia. E quando eu vi aquele disco, eu falei: esse aqui não é da minha mãe não, esse aqui é meu. Aí eu peguei, né, as coisas, levei pro hotel. E pastor, pasme, né? Eu acho que eu já pisei em uns 500 hotéis. 500 a 1000 hotéis. Nenhum deles tem aparelho de som. Você já viu algum aparelho de som no hotel? Não tem. Esse tinha. Com CD pra botar CD? Pra botar CD. E eu peguei o disco Nívia Soares e coloquei. Sem saber. Apaguei a luz, fechei a porta, né? Uau. E deitei na cama.
a presença de Deus invadiu. Meu Deus. Aí eu nasci de novo ali, né? Foi uma experiência com ele. Eu lembro até a música: faz-me morrer pra mim mesmo, ajuda-me a viver para ti, faz-me entender que és tudo que eu preciso, eu sou teu e tu és meu. Então, imagine você ficar cantando essa música, olha o que você está confessando, né? Meu Deus. Então, a partir dali, eu comecei eu falei, cara, é isso aqui. Até então, eu não tinha experiência com igreja. Foi um novo nascimento, nenhum quarto de hotel. E por meses, eu usei esse disco pra, tipo assim, antes dos shows, eu ouvia. Antes de dormir, eu ouvia. Fazia a mesma coisa, apagava a luz, fechava a porta. Ninguém nunca me ensinou isso. E eu ficava ali, deliciando da presença de Deus, né? O amor de Deus, né? Com o tempo, assim... o histórico de prostituição, né? Porque sempre tinham as meninas pós-show que eu ficava. Sim. Eu comecei a não querer mais e querer logo ir embora pra botar o CD de novo e ficar ali. Meu Deus. E aí as meninas perguntam, e aí, cantor, a gente vai pra onde hoje? Eu falei, cara, eu vou pra casa. Ela, tem alguém te esperando lá. Eu falei, é quase isso. Não deixa de ser, né? E começou a vir um desejo de casar, cara. Imagina, e minha irmã brincava comigo, não, você nunca vai casar, você não vale nada e tal. Então, assim, só em se relacionar com a presença do amor de Deus, eu já não tinha histórico de droga, de bebida, eu já não bebia, né? Nunca fui muito envolvido, já experimentei, mas nunca fui. Na minha adolescência, cheguei a beber, mas nunca gostei, de verdade. Mas algumas coisas começaram a mudar, só em me relacionar. Até que um belo dia, um pastor me encontrou num evento, e esse evento foi bem específico, porque esse pastor era um radialista, né? Eu estava tão transformado, porque era um lançamento de uma revista, e eu sabia que nessa boate só ia ter muita garota de programa, e eu não queria ir. E não é porque eu achava que era errado, mas eu não queria mais isso. Sim. E eu, tipo assim, discuti com meus empresários. Pô, cara, não quero ir não, o cara é importante, vai lá, tira uma foto com ele e vai embora. Eu fiz isso. Eu fui lá, tirei uma foto com ele e fui embora. Quando eu tô indo embora, um pastor que estava lá no evento falou, Céu, você é evangélico, né? Aí eu falei... evangélico, aí eu lembrei da minha mãe, eu falei, eu sou evangélico, será? E fiquei na minha cabeça, eu sou evangélico. Essa interrogação, olha que evangelismo, ele só fez essa pergunta. Cara, tem uma igreja de artistas, tal, culto terça-feira, aparece lá. E eu fiquei, cara, o final de semana todo ficou na minha cabeça. Eu sou evangélico. Será que eu sou? O culto era 19h30, 16 horas eu já estava na porta da igreja, a igreja estava fechada ainda. Eu estava num desespero por Jesus, que assim, o pastor ficou com pena de mim, porque nos 10 primeiros cultos que eu fui, quando tinha apelo, eu ia na frente. Eu quero aceitar Jesus. Até que um dia ele falou, meu filho, você não precisa não, porque eu estava tão desejoso, eu queria tanto aquilo que, como é que se diz? Se fizesse apelo até hoje, eu tava indo, né? Não sabia. Cara, com 3 meses, eles me chamaram para cantar num momento de oferta. E nesse momento de oferta, o povo já estava caindo no chão, o povo já estava chorando. Era para ser oferta, né? Então, a presença de Deus... Meu Deus. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, né? Então, logo meses de evangelho, milagres já começaram a acontecer. Pessoas começaram a ser curadas, eu cantando. Eu fui trabalhar num centro de dependente químico e eu vi muita transformação. Eu cantava lá todo dia. Então, assim, eu fui muito intenso. Eu comecei a ver já nesses primeiros passos uma manifestação do Espírito Santo. Então, você começa a encontrar seu propósito. E aí isso perdurou. Lá se vão 20 anos. Meu Deus. Já dessa caminhada. E eu tive o privilégio. Minha mãe foi para o Senhor em outubro. E Deus já tinha colocado em meu coração que ela ia partir. Mas ela foi curada no mínimo umas 10 vezes de AVC, eu orando por ela. Meu Deus. Meu pai também, após fazer uma cirurgia para remover um tumor maligno, ele já estava meio que desenganado, né? Porque fez 2 cirurgias, um senhor de quase 70 anos. Uhum. Abriu aqui, os médicos já não tinham mais coisa. Orando em línguas, eu fui lá, tirei ele de lá e nunca mais ele voltou. Meu pai está saudável hoje, então isso começou a me seguir. E aí outras coisas que a gente vai falando no decorrer, né, do que aconteceu, cara, é uma marca no meu ministério. Eu sou apaixonado por Jesus. Uau. Ele é o amor da minha vida e eu acho que esse foi o legado que minha mãe me deixou, né? Esse amor por Jesus. E basicamente marcado por milagres, pastor, do seu ministério. Marcado por milagres. Já na banda que eu cantei, que é Chica Fé, que eu me converti e ainda continuei cantando música baiana.
né? Comecei a fazer umas adaptações, algumas músicas eu tirei do repertório e tal. Mas começou a ter uma explosão, os fã-clubes que a gente tinha começaram a se converter, os músicos começaram a ser curados. Eu lembro de que um tecladista me ligou numa quinta-feira, a gente ia viajar na sexta para tocar em outro lugar, em uma cidade. Ele me liga na quinta, cara, ó, eu tô no hospital aqui, vou ter que fazer uma cirurgia com urgência, apendicite, e não vou poder viajar amanhã. Vocês vão ter que tocar sem teclado. Desliguei o telefone, muito indignado, falei, não, eu não vou aceitar perder pro diabo, né? Liguei para ele de novo, cara, bota a mão na sua barriga, deixa eu orar por você. E dei uma ordem por telefone, eu e o pastor oramos. 5 minutos depois ele teve alta. Examinou lá, foi rejeitada a cirurgia, não precisava. E ele foi fazer o show. E nunca mais teve nada. Hoje, 15 anos depois, ele é meu produtor, até hoje trabalha comigo, entende? Crente já, se converteu também. Então, assim, começou a explodir isso. E aí, depois eu conto essa parte também, quando eu me torno pastor de uma comunidade. Nessa comunidade a gente teve muitos testemunhos de cura. Comunidade terapêutica? Não, comunidade de igreja. Ah, tá. Muitos testemunhos de cura, mulheres que não podiam engravidar, engravidaram. A gente teve um relato de multiplicação de pães num acampamento. Uau. Então isso começou a seguir, né? E a manifestação do Espírito Santo. Até chegar ao nível que foi no início desse ano, a gente teve um testemunho de ressurreição. Meu Deus, pastor. De uma criança que sofreu um acidente de carro, teve uma parada e aí a gente orou pro telefone e a criança voltou. Exatamente. Mas assim, dentro desse contexto, pastor, a sua caminhada, por exemplo, sair desse meio artístico, né, mundano, vamos dizer assim, ele teve muita pedrada, teve muita vaia pro senhor tá louco? Não, porque vamos dizer, graças a Deus, a gente não era da época do digital ainda, né? Então, eu saí da Música Baiana em 2012, né? Após passar 12 anos lá. O que acontece? Claro que eu tive uma rejeição do meio, né? De pessoas próximas da igreja em si. Mas do meio, não. Do meio sempre houve respeito. A minha história na música baiana, ela também foi muito rápida. As coisas começaram a acontecer muito rápido, cresceram. E tinha tudo para ser uma das bandas hoje tivessem top se permanecesse. Só que a minha saída em si da música baiana nem foi uma saída direcionada por Deus. Foi uma saída até um pouco trágica, difícil, né? Que eu tive que me curar durante anos, porque eu saí por impasses que eu estava tendo com os meus empresários. Entendi. Com relação à minha identidade artística, com relação ao que eu queria imprimir, né? Na letra das músicas. Só para você entender, a visão que eles tinham para Serginho, né? Na época era Serginho Fernandes, era um surfista namorador. Então eles queriam ganhar o público das meninas, então vamos colocar você com um estereótipo de um surfista. E eu já não queria isso, já não queria. Eu amo muito a cultura africana e sempre quis falar do negro, sempre quis falar de uma realidade que eu via, né? De familiares que foram alvos de preconceito. Eu vi familiares meus sendo agredidos e tal. Eu queria falar muito do social nas músicas. Então, a gente começou a ter muitos impasses e decisões artísticas, tipo, não era eu que decidia qual era a música que eu ia gravar, eram eles. Então, a gente começou a ter muitos conflitos. Entendi. E após 3, 4 anos, assim, eu cansei. Eu falei, cara, eu não tenho nem mais voz aqui, não tenho o que fazer. Então, eu acabei saindo não por uma direção divina, porque Deus mandou sair, nada disso. Pelo contrário, as coisas lá estavam acontecendo lá, né? Estavam tendo manifestações do Espírito lá. Então, pessoas estavam se convertendo lá. Então, a minha saída foi um pouco difícil, mas Deus proveu de uma forma fantástica, porque quando eu anunciei que eu não ia renovar o contrato, eu tinha que pagar uma rescisão, né, milionária. Não tinha dinheiro, tive que passar 2 anos. Cortou o investimento, a banda foi para o fracasso, né? 2 anos depois, apareceu um outro empresário que negociou essa dívida, ela caiu para 20% do valor, dividido em 10 vezes. O novo projeto durou 10 meses. Então, pagou a dívida e me liberou. Valor milionário. Então, quando você começa a partir daqui, falou, cara, eu acho que minha carreira artística acabou. Só que isso aqui, eu acabei magoado. Entendi. Porque a minha visão, cara, eu não quero mais cantar, né? E aí me dediquei 100% ao evangelho, cooperou pro bem, né? Comecei a estudar, comecei a fazer cursos e comecei a pregar e me dedicar. E aí comecei a compor, porque anos depois eu me torno pastor de uma comunidade,
E eu comecei a compor músicas para ensinar a mensagem, não para fazer uma carreira gospel, porque eu também nunca desejei isso, né? Porque para mim eu tinha encerrado ali. Até que Deus usa alguns amigos para me levantar. E aí no ano de 2016 a 2017, surge o projeto Graça, Tambor e Cordas, que é um projeto cultural com mensagem do Evangelho, mas com 10 ritmos diferentes. E aí a gente começou a crescer nesse meio. Mas aí só agora mesmo eu comecei a ajustar algumas coisas. Estou retomando projetos de música agora, sabendo o que é, né? Porque às vezes você segue um fluxo, né? Faz o que todo mundo está fazendo, mas o que é que Deus te chamou para fazer? Como Deus te chamou para fazer? Qual a identidade? Quando Deus te chamou para fazer? Então, agora eu estou com vários projetos e aí esse ano promete. Só que, para você ter uma ideia, esse projeto teve um reconhecimento maior, com letra cristã, tá? Entre os artistas da música baiana do que entre os artistas do gospel. Olha. Porque é um propósito meu, um chamado meu para esse povo, né? Então ele se tornou para algumas pessoas, alguns músicos disseram que é um disco de referência de axé. Imagine. Mas eu tô cantando música lá, uma música minha que é Abba Pai. Sim. Tem uma música que é Maravilhosa Graça. Então, músicas do Evangelho. Então, a questão da música, a minha saída, cara, foi essa época que eu comecei a provar os milagres. Num primeiro culto que eu fui pregar na igreja, que tá todo mundo chorando, uma senhora numa cadeira de roda é colocada na minha frente. Eu pego na mão dela, ela começa a andar, cara. Eu falei, isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu quero viver, é isso aqui que eu quero manifestar. Então eu posso ser músico, eu posso cantar, mas música não é minha identidade. Ela é uma ferramenta. Então eu posso fornecer uma música que cura. E, pastor, se eu te contar quantos testemunhos eu vi de pessoas na internet falando sobre que ouviram uma música minha e casamentos foram restaurados e pessoas foram curadas e pessoas foram livres, não cabe no gibi. E essa fé do tamanho de um grão de mostarda, pastor? De onde nasceu, pastor? Ela veio junto no pacote? Será lá da mãe? Eu acho que exatamente, porque assim, eu acho que eu tenho uma imersão chamada Genos, né, que é sobre a crença do coração. Quando a gente cresce num ambiente sobrenatural, você... Verdade. Mas se você nasce de novo num ambiente religioso, pesado, incrédulo, você não se desenvolve, não tem como. Então, assim, eu me lembro de minha mãe um dia, a gente morava no interior da Bahia e foi para Salvador, que é a empresa que meu pai trabalhava, faliu, ele foi para Salvador. E meu pai estava muito cansado, meu pai não queria procurar mais emprego, ele estava já desgastado. E minha mãe um dia apontou o dedo para ele no sofá e falou, essa imagem ficou. Ela disse, você não quer procurar emprego? Tudo bem, eu vou orar. E vai vir uma pessoa e vai bater nessa porta aqui e vai te oferecer um emprego. E eu vi aquela cena ali, meu pai desdenhou dela, assim, sabe? Deu risada. Mas, cara, 2 semanas depois, alguém bate a porta procurando meu pai, oferecendo um emprego para ele. Sério, cara? E meu pai trabalhou nesse lugar aí anos e anos. Só saiu porque depois ele começou a trabalhar com meu irmão. Então, assim, eu presenciei isso. A tia do coque, pastor. A tia do coque, Então, a minha experiência também do sobrenatural. Então, isso tudo fica gravado no seu coração. Tá? Então, quando a presença invadiu meu quarto de hotel, eu não tive uma experiência religiosa de novo nascimento. Eu não tive uma experiência de sei lá, de roupa, de usos e costumes. Eu tive uma experiência real com o Espírito Santo. Jesus já apareceu no meu quarto, sabe? Então, eu não posso oferecer outro Deus. Uau. A gente oferece o Deus que a gente recebe, não tem jeito. Então, o sobrenatural para mim não é algo longe, não é algo... Claro que quando eu me converti, eu me associei também com os avivalistas, né? Eu busquei os livros dos avivalistas, eu busquei as pregações dos avivalistas, os áudios, o YouTube estava começando ali e tal, eu vi os vídeos, então eu busquei muito isso. Então, você se associar também com essas coisas, aí você se desenvolve. Então, virou algo comum, né? Eu passei um tempo que eu freiei um pouco as coisas, porque eu estava perdendo minha família de tanto viajar. Mas agora, o meu desejo é esse, tanto que eu vim para um lugar, porque eu acredito que Deus quer trazer algo para avivar. Se eu te contar quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo no meu ministério... Quando eu contava, já tinha 5.000. Meu Deus. Sabe? Pessoas que receberam cura, que foram batizadas das águas. Então, assim, é uma marca,
Eu sou um escritor, eu tenho 8 cursos gravados, mas eu detesto ensinar algo sem a manifestação do Espírito Santo. É a oração que você fez aqui antes de começar. Senhor, se a tua presença não estiver envolvida, não faz, entende? Então, isso precisa ser real. A gente está se transformando muito técnico, a gente está muito digital, a gente está muito artificial, né? E às vezes a gente não está fornecendo o que realmente gera vida. A gente está substituindo o Espírito Santo por métodos humanos. Uau, verdade. E uma hora a conta vai chegar, entende? Então, a gente precisa voltar, né? É o que João fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, né? Ali não é versículo de evangelismo, né? Ao anjo da igreja escreve: Jesus está batendo, eu quero entrar. Vocês se envolveram com tanta técnica, vocês confiam em si mesmos, né? Vocês estão confiando no ouro e tal, e eu quero entrar. Abre a porta. E eu acho que a gente vai chegar nesse lugar, que a gente vai abrir a porta para esse novo mover, que não é igual a nenhum outro avivamento que vai acontecer. Não adianta orar por Atos 2 de novo. Eu creio. Não adianta orar por Rua Azusa de novo. Não adianta a gente orar por John Wesley, o avivamento de John Wesley. Não, a gente precisa discernir como ele quer fazer agora. Uau, verdade. Como ele quer se mover agora. E é dessa forma que a gente vai. Espírito Santo, como é que você quer fazer? Não é faz outra vez, é como você quer fazer agora, porque ele já quer fazer isso. É do jeito dele, né? Do jeito dele. Do jeito dele. É sobre isso. Sem aquele negócio artificial, superficial. Isso. Pessoas atiradas ao chão, assim, querendo realmente algo, né? Genuíno. Perfeito. Né? Eu vi algo esses dias na internet, é que dessa década de 90 para 2000, os anos 2000 se iniciaram com esse mover do Espírito. A gente caía no chão, e aí as igrejas começavam a encher. Em Belo Horizonte mesmo houve um mover, que as pessoas saíam dos ônibus e vinham para a igreja enquanto o culto estava começando, querendo Jesus, sabe? E por conta da necessidade, do tamanho, da proporção que se tomou, a gente começou a institucionalizar essas coisas, né? Isso foi importante. Mas se tornar uma instituição como resultado de um crescimento causado pelo Evangelho é uma coisa. Se tornar uma instituição achando que pela instituição o fogo vai vir, porque eu organizei tudo, agora o Espírito Santo vai vir, não. Placa. Porque às vezes a gente tira ele. Os diáconos surgem na igreja quando a igreja cresce. Quando as viúvas estavam sendo esquecidas, né? Então, institui homens cheios do Espírito Santo para cuidar disso, para cuidar das viúvas. Não é que vamos organizar para crescer. Vamos organizar porque cresceu. Porque o Espírito Santo se moveu. Porque Deus estendeu a mão dele e isso tomou umas proporções que... Entende? Então, a gente vai chegar... Eu acho que a gente está chegando num momento de saturação, de tanta organização sem Deus que a gente fez. E aí o Espírito Santo vai desorganizar algumas coisas. Será que vai bugar essas pessoas que estão acostumadas a organizar? Com certeza, né, pastor? Precisa. Porque essa geração que está se convertendo agora não conheceu esse avivamento. Ele conheceu a organização. Então a gente... Nada contra a paleta de cores, nada contra os cultos de louvor de meia hora, tempo tal de oferta, cronômetro, nada contra isso. Mas não é isso que vai trazer o fogo. É uma dedicação ao Espírito, à comunhão. É o quarto que traz o fogo. O secreto. É o secreto. E eu sou o resultado de um quarto. Nada contra as imersões também, né, pastor? Nada mas, contra, tipo assim, tenho várias. Pessoas vão entender que não é sobre subir um lugar ou ir no outro. Isso, exatamente. Para algumas pessoas isso é útil, é importante. Tem gente que vai ser só alcançado assim. Porém, e se a gente usar os métodos com a influência certa? Né? Em vez de usar neurociência, a gente usar o Espírito Santo. A gente pode transformar uma imersão num movimento, num acampamento que a gente tinha de carnaval, que a gente fazia essas coisas, sabe? Então, assim, é o que eu estou buscando, né? Nós somos uma nova criação, né? No grego ali, uma nova espécie de humanidade. E a gente não presta para ser comum. A gente não presta para ser natural. A gente só presta para manifestar a vida de Deus. É sobre isso. Tem muita coisa natural se desenvolvendo e nada contra, tá? É muito método agora. É muita reprogramação mental. Mas, cara, a nossa transformação nunca aconteceu assim. Ele vinha e a gente saía outra pessoa.
Então eu tenho batido numa tecla, pregado. Eu sou pregador de nova aliança, sou pregador da justiça de Deus, da graça de Deus. Mas nos últimos 2 anos ele tem batido numa tecla sobre essa questão do sobrenatural, sobre o que é ser uma nova criatura. Deus não está consertando você, cara. Deus está destruindo quem você foi para expor Jesus através de você. Uau. Paulo vai falar aos Romanos, que muitos coaches amam isso, né? Romanos 12:2, mas eles não leem Romanos 12:1. Né? Apresentei o vosso corpo por sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Manter o seu corpo em sacrifício, né? Não se sujeitar a ele. E não vos conformeis, conformar, aceitar, entrar na forma, no modelo de humanidade que o mundo te apresenta, que o sistema desse mundo te apresenta. Paulo não está falando ali de pecado apenas. Aqui a gente reduz tudo a isso, né? Não adulterar mais, não fornica, não rouba. Se resume a isso. Então parece que as pessoas estão aqui. Se eu parar de pecar, tá tudo bem. Me liberte do pecado. Mas o evangelho é muito mais que isso. Paulo não está falando disso. Mas tem um molde. O sistema de governo desse mundo te dá um molde, um modelo de humanidade. Então ele diz para você o que é sucesso. Ele diz para você o que é felicidade. E o que você deve buscar. E se você não se despir desse molde, você não entra no molde de Deus. Ele diz: sede transformados. Seja transformado, ou transformai-vos pela renovação da mente. No grego, o verbo transformar aqui é metamorphos. Metamorphos, morphos é de metamorfose. É uma mudança de espécie. Ou seja, você tem um novo molde. E esse molde se chama Jesus. As obras que eu faço, você pode fazer ainda obras maiores. Mas o sistema de governo desse mundo te dá um outro molde. E aí é aquela vidinha de Instagram que você bota lá. Deus me abençoou tanto, eu tenho minha casa de praia, nada contra isso, isso é bacana. Claro. Mas não é só isso. A pergunta é: quem você está curando, quem você está ressuscitando, quem você está transformando? Prosperidade nunca foi o que você possui, mas o que você proporciona. Uau, verdade. É sempre o que você leva para a vida do outro. E a minha vida é escandalosa porque, cara, tinha uma música da minha banda de café que era Bye Bye a Deus. Uma música de adolescente que não deu certo, então Bye Bye a Deus, foi embora. Aí eu me converto, gravo essa música. Uma música secular. Fui dar uma entrevista no restaurante. O restaurante estava fechado, já no fim da tarde. Só que tinha um casal numa mesa aqui. Eu tô dando entrevista, o cara toca aquela música, eu toquei a música. Bye Bye a Deus. Beleza. E o casal conversando aqui, olhando a entrevista. Eu falei, pô, me reconheceu, né? Saí. Anos depois eu tô fazendo show, o casal aparece na frente do palco. Quando acaba o show, eles me chamam. Eu falei, oi, o que foi? Você não lembra da gente? Você deu entrevista num restaurante há anos atrás. Eu falei, lembra do casal que tava na mesa conversando? Eu falei, lembro. Pois é, nós somos aquele casal. A gente marcou uma reunião ali para definir o nosso divórcio. Só que quando a gente ouviu você cantando essa música, a gente acabou de chorar, não sei porquê, algo moveu a gente decidiu não separar. Olha. Uma entrevista. Eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Uma música secular restaurou um casamento, cara. Então, essa consciência do que você carrega, ela tem que seguir. Esse podcast não é natural. Amém. Continue sendo guiado. Amém. Porque isso aqui vai fornecer cura. Isso aqui vai fornecer transformação. Quantas mães podem estar agora me ouvindo aqui e me vendo, dizendo, poxa, meu filho não tem jeito. Mas, cara, minha mãe pensava isso. Até um dia que eu precisei do sobrenatural. E ela estava pronta para o sobrenatural. Muito mais do que pronta para dar um conselho, para dar uma bronca, para dar um castigo. Nossos filhos têm que ter encontros com o sobrenatural. O que minha mãe fez naquele dia, orando por mim, foi muito mais útil do que tudo que ela fez a minha vida toda. Meu Deus. Só que ela tinha uma convicção no poder do nome de Jesus absurda. Minha mãe, ela se converteu quando meu irmão, que hoje tem 48 anos, ela estava grávida do meu irmão. Ou seja, coloca aí na conta como era a igreja há 48, 50 anos atrás. Sim, sim. O que minha mãe aprendia. Entende? Mas ela desenvolveu uma fé, cara, no nome de Jesus absurda. Ela não lia a Bíblia, ela não tinha conhecimento do que a Bíblia, de tudo, divisão de aliança, lei, graça, nada disso, mas ela tinha uma... Sabia onde apertar o botão. Apertar o botão. Ela tinha uma convicção no poder do nome de Jesus. Ela sabia quando ela falava em nome de Jesus, acabou. Essa fé, cara. É isso. Céu, por que isso está tão escasso? Porque quando a gente desenvolve métodos para resolver naturalmente tudo que a gente precisa, Deus se torna desnecessário. Quando a gente desenvolve métodos naturais
para realizar o que a gente precisa, o que a gente quer, Deus se torna desnecessário. Meu Deus. Pá, mas se a gente parar para analisar, então Deus tá lego de distância, pastor. Caramba. Cara, você só coloca Deus onde você precisa. Meu Deus. Paulo entendeu isso. Quando ele tinha um espinho na carne, que eram as perseguições que ele sofria, ele pediu para ele se afastar. Jesus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua incapacidade de produzir resultado. Enquanto as áreas onde eu atuo, eu tiver uma capacitação, enquanto eu confiar em mim mesmo, eu não preciso de confiar em Deus. Meu Deus. Tem métodos. Eu posso fazer uma reprogramação mental com você e você prospera. Para que você cumprir princípio? Para que para você dar dízimo, oferta, você crer em Deus? Para quê? Eu reprogramo você somente aí, tiro escassez, coloco crença de prosperidade. Beleza. Você enriquece, você prospera. Então, para que pedir para Deus me abençoar? Cara, mas tem um probleminha. Você vai prosperar a serviço do dinheiro. Mamão. Entendeu? E você vai achar que a sua vida é dinheiro. E se o dinheiro determina a sua identidade, você é um servo dele. Mas quando Cristo determina a sua identidade, aí determina quem você vai servir. Então, assim, a gente tem muita... Eu não sou contra métodos para cura emocional, né? Sim. A gente realmente precisa. Tem muito pastor aí se suicidando, muita gente... A gente ignorou por muito tempo as emoções, focou muito no espiritual, né? Ignorou o corpo e a mente. Então, precisa de coisas. Agora, só cuidado para essas coisas não tomarem o lugar de Deus. Entende? Porque quem ofereceu riquezas, honra, tronos, foi o diabo, nunca foi Jesus. Verdade. Entendeu? A porta é estreita. Então, assim, eu acredito no evangelho da prosperidade, sim. Eu acredito que Deus prospera, Deus enriquece. Acredito que tem um movimento já acontecendo no Brasil, onde os milionários realmente vão se converter e Deus vai tornar muitas pessoas. Acredito numa grande transferência de riqueza, porém, pessoas estabelecidas num propósito do porquê essa riqueza vai chegar, para que o evangelho seja propagado. No plural, né, pastor? No plural. Entendeu? É por isso que a definição de prosperidade para mim não tem a ver com o que você possui, mas com o que você proporciona. Você vai me dizer que tem milhões na sua conta, mas quem tem sido abençoado com esses milhões? É o que interessa para mim. Se é só para você, cara, você não entendeu o evangelho. Então, voltando, quando os métodos substituem o espírito, Deus, ó. Por que a oração da igreja no primeiro século, diante da perseguição, foi: Senhor, olha para as afrontas deles e estende a tua mão. Por que orar para que Deus estenda a mão? Que a mão estava como? Entende? Enquanto a gente tentar resolver naturalmente, Deus vai ficar só observando. Tá por conta. Tá por conta. Isso no geral, métodos naturais. Você que está me ouvindo no casamento, enquanto você tentar resolver seu casamento na força do seu braço, na confiança em si mesmo, método humano, não vai dar certo. É uma frutificação aparente. Entende? Então, assim, a gente... Mas eu não tô aqui como revoltado, como magoado. Sim. E achando que essa geração tá perdida. Não. A gente tá indo para um lugar. Porque Deus... A minha confiança vem sempre em Deus. Deus está levantando pessoas. Às vezes, o que mais te indigna tem a ver com o seu chamado, tem a ver com o seu propósito. Tem a ver com o que Ele está despertando você. O que te emociona falar disso? Porque é o que você está procurando. No seu coração ali, tá ali. Os 3 pontinhos, tipo, não acabou, não é só isso. Exatamente. Tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça aqui que não tá se encaixando, entende? Então, uma das experiências mais marcantes que eu tive, cara, foi... Tem que respirar para falar. Foi nesse centro de dependente químico. Um rapaz tinha acabado de chegar lá. Ele tinha tomado um tiro na cabeça e ele não tinha um movimento do lado direito do corpo, né? A mão e a perna ele não movimentava. E o novo convertido, né? Assim, eu brinco com as pessoas. Hoje a gente tem microfones com tanta qualidade, né? Os melhores violões que a gente pode tocar nas igrejas e lá não era um microfone furado com a capa de crochê, um fedor absurdo. Misericórdia. Um violão desafinado que às vezes cortava o dedo. Mas, cara, quando a gente botava músicas antigas de Cirilo, né, que eu gostava, tua presença é real. Uau, vinha no lugar. Deus. E eu, meu Deus. E eu me lembro que eu cantando, eu me desconcentrei, assim, eu não tava conseguindo fluir, porque eu só olhava pro cara, uma compaixão dele. Eu falei, não, esse cara não pode ficar assim. Cara, é um ex-traficante. Esse cara não pode continuar assim, não. E eu
cantando e chorando, assim. E eu não sabia orar, nem sabia pregar, só sabia cantar. E eu lembro que um amigo meu que estava pregando, eu falei, irmão, ora por ele aí para Deus curar esse cara, eu quero ver esse milagre. E ele foi, impôs a mão sobre o cara. Quando ele impôs a mão, ele falou, Céu, Deus falou que é para você orar. Eu falei, uau. E eu já fui, era o que eu precisava, peguei o violão, joguei. E eu nem orei, eu olhei para ele e falei, cara, vem cá, seu braço você mexe até onde? Ele, cara, bote a força aí, vai ver até onde vai. Ele, só vai até aqui. Aí eu peguei na mão dele, levantei o braço. Pronto, seu braço vai até aqui agora. Uau! E levantei. Ele, meu Deus! E o braço ele começou a mexer o braço. Eu, pronto, cara, agora você pode mexer sua perna. Ele começou a mexer a perna e começou a correr. Meu Deus. E aí... E o céu desceu. O céu desceu. Mas a melhor cena não foi essa. A melhor cena foi quando, no outro dia, porque assim, eu tinha um processo de acompanhamento deles também. Eu tinha que ter a confiança deles e tudo mais, né? Então eu jogava bola com eles, eu participava de outras atividades. No outro dia a gente foi jogar bola na praia. E eu cheguei mais cedo, comecei a jogar bola com alguns deles. E quando eu tô lá, chutando a bola, fazendo altinha, alguém grita, Céu, toca a bola. Eu nem olhei, virei, chutei, pá. Quando eu olho, a bola cai, o cara correndo atrás da bola. Chutando a bola, parecendo uma criança. E parecendo aqueles filmes, câmera lenta, né? Mas a cena, eu lembrei dele um dia antes, que ele não movia a perna e não movia o braço. Agora ele tá correndo, movimentando tudo e chutando a bola. Com a perna que ele não mexia. Uau. Quando eu li aquilo, na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu me lembrei do texto, né? A palavra, a pregação não consistia em linguagem persuasiva para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em manifestação de poder e do Espírito. Ele disse, Céu, isso aí é o Evangelho. Não é só transformar o cara em um ex-drogado. É curar ele também. É transformar o que naturalmente ninguém poderia resolver. Experiência. Entende? Então, quando eu vi aquela cena, eu falei, cara, meu Deus, é isso aí que eu quero pra mim. Então, ver isso, pra mim é o... Eu não sou mágico, não sou aqui, olha, eu vou procurar céu pra ele orar e vai resolver. Não quero isso. Não é sobre isso. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar movido por ele. Não é toda hora que acontece. Mas cara, é real. É real. É real. Quando você vê... A gente foi para Portugal ano passado e uma criança, uma menina, hoje é pré-adolescente. Oi, tio Céu, ela me conheceu. E quem é essa menina? Uma menina que eu tinha orado pela mãe dela, que quando tinha 5 meses de gravidez, estava tendo um aborto. Eu orei por telefone, a menina sobreviveu, manteve, né, a gestação, só teve o parto depois normal e hoje é uma criança de 13 anos. Aí você olha para ela e fala, essa menina não era para estar viva. Mas por que ela está viva? Por causa de uma oração. Sabe? Então, a gente tem que aprender a envolver mais o Espírito Santo em tudo que a gente faz. Sempre é um buscando. Tem aquele livro Céu Invadido a Terra que fala mais ou menos Exatamente. sobre isso. É sempre uma busca, sabe? Quem está com os olhos espirituais abertos já está começando a saturar. Já não aguenta mais ver as pessoas falando as mesmas coisas. E pessoas mentindo, falando como se tudo funcionasse, como se tudo fosse fácil. A gente está entrando numa crise. Porque o digital, ele trouxe muito benefício, muita facilidade, mas ele encontrou também muitas pessoas se justificando. Então, assim, a ideia no digital é que tudo vai ser fácil. Você vai prosperar, você vai crescer. Então, assim, tem muita gente frustrada já, tem muita gente já saturada, que só isso. E eu acredito que Deus está despertando os seus. Agora, chegue para Deus vazio. O segredo é esse. Vazio como assim, Céu? Não chegue já com conceitos pré-estabelecidos, tipo, Deus, eu vou orar para você se mover aqui, eu vou orar para você fazer assim. E se ele quiser destruir tudo que você construiu? Ele não vai ser Deus? Você entendeu? A pergunta é, Deus, como você quer fazer desse jeito? Nesse tempo? Como você quer se mover? Aí ele, vem cá, que eu vou te contar. Fica aqui. Bota um louvor, ora em línguas, fica só aqui comigo, que eu vou levantar você. Mas como é que você quer fazer? Não interessa agora, fica aqui comigo. Quando você for ver, já está acontecendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a nossa oração hoje deve ser, Deus, como é que você quer se mover agora? E Ele vai fazer. Agora, esteja pronto para que a forma como Ele queira fazer não esteja no seu armário de avivamento. Dentro do nosso script, né? A praia vai encher, os estádios vão encher, os lugares vão encher. Então, não, vamos levar para a igreja. Será? Será? Verdade. Será? Cara, um amigo meu,
lá de Alphaville, ele fez uma live num estúdio como esse. 5.000 pessoas receberam Jesus. Uau. Como é que você explica isso? Ele me contando que ele e um outro amigo foram fazer doação de cesta básica na pandemia, e quando ele viu a fila do vilarejo, ele falou, cara, eu tô com medo porque não vai ter comida suficiente e esse povo aqui vai me apedrejar. E o cara que estava com ele, o pregador, falou, cara, fica calmo, Deus sabe o que faz. E ele fez a conta das cestas que tinham no carro, que não foi um caminhão, foi um carro, e o do tanto de pessoas, ele falou, cara, não vai dar, não tem nem a metade. Só coloca, só vai dando. Não conta não. Que loucura. Meu Deus do céu. Qual foi o resultado disso? Cara. Só acabou quando a última família estava na fila e pegou a cesta. Meu Deus. Isso é real, isso está acontecendo. Porque a gente precisa contar o que Deus está fazendo hoje, parar de falar só do que Deus fez no passado. Aquela, sabe, Deus fazia no passado e agora, tipo, uma forma de desprezar o presente. Não, Deus está fazendo hoje, cara. Deus está fazendo hoje, não tem 4 meses agora. Eu fui pregar na igreja e quando eu desci do palco, eu falei, Deus está curando alguém com um problema no sangue. Uma criança de 5 anos chegou no ouvido. Mamãe, antes de eu falar, a criança disse, eu passei por ela. A criança chegou no ouvido da mamãe, mamãe, Jesus acabou de me curar. A criança tinha um problema de sangue. Deus. Eu não ouvi, eu passei aqui, 30 segundos depois eu falo, gente, Deus acabou de curar alguém com problema no sangue. A mãe gritou, aqui, minha filha, foi curada. A igreja que você me visitou agora, fui pregar agora lá, e eu falei também, Deus está curando alguém com problema no sangue. Tinha uma irmã da igreja que disse que no momento que eu estava orando, ela viu 2 vasos, bem profético. E ela tem diabetes desde criança. E ela falou, quando você estava pregando, eu vi uns vasos de uma água que caía sobre mim. Jesus falou, eu estou te curando hoje. Quando Jesus acabou de falar, eu estou te curando, o pastor, o senhor falou que Deus estava curando alguém com problema no sangue. Testemunhou lá para mim. Então, assim, tá acontecendo hoje, cara. Tá acontecendo hoje. Não é amanhã, não é no passado Deus fez. Vamos valorizar e vamos agradecer pelo que está acontecendo. E vamos procurar. Porque às vezes a gente se sente um alienígena ali, né? Pô, mas eu tô com esse incômodo, mas eu vou procurar quem é que tá fazendo isso, quem é que tá fluindo assim. Tá acontecendo. Em 2013, eu falei na nossa comunidade, não, os estádios de futebol não foram construídos para a Copa do Mundo nem a Olimpíada. Uau, eu creio. Mas para o avivamento que está chegando. Porque vai chegar um dia que a quantidade de pessoas vai ser tão grande que os prédios não vão caber. Meu Deus. Isso eu falei em 2013, uma profecia que eu recebi lá. Eu vejo os hospitais sendo esvaziados, porque as pessoas não procuram mais o hospital quando estiver doente, elas procuram a igreja. Meu Deus. Eu vi áreas dos estádios, pastor, com reservatórios de cadeiras de roda. Porque as pessoas eram curadas e deixavam a cadeira de roda lá, muletas. Sucata, porque as pessoas deixaram ali e os eventos tinham que ter esse lugar para guardar essas coisas, sabe? Então, assim, se você faz uma visão para a África, né? Eu me associei a um pastor de lá chamado Chris Oyak Hilome, pastor da África do Sul. Cara, eles têm uma escola de cura lá, que é uma coisa... Eu me sinto, contando esse testemunho aqui, eu não sou nada. Porque o que eles estão vivendo de sobrenatural é uma coisa absurda. Para a liderança dele, ressuscitar morto é igual a beber água. Eles nem se impressionam mais. Eu falo, meu Deus, eu tô aqui assustado. Então, assim, cara, tá acontecendo. Uma pergunta assim básica. O senhor acha que de repente dentro desses lugares, vamos dizer assim, de maior escassez, é onde tem mais invasão do Espírito Santo, ele tem mais liberdade para atuar? A manifestação do Espírito Santo ela é compatível com a necessidade. É o texto que eu te dei. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo falou, agora de boa vontade eu me gloriarei nas perseguições. Olha o espinho que ele está falando, nas perseguições, nas injúrias. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele diz, eu vou gloriar para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Que no grego ali eu tenho a força de Deus. Quando a sua força acaba, a dele surge. Então assim... onde há um movimento de escassez maior, a prosperidade de Deus tem que se manifestar. Onde há um movimento de ação maligna, o poder de Deus tem que se manifestar de forma diferente. É um lugar onde... Entendi. Por isso que não é igualdade, é equidade. O reino, né? Cetro de equidade. É o cetro do reino. Então, em lugares onde há uma maior necessidade, vai haver uma maior manifestação. Então, o avivamento é resultado de necessidade. Vai chegar um tempo que esses métodos não vão suprir.
E aí pô, não, isso não tá me suprindo, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. E automaticamente quem procura esses métodos são pessoas inteligentes, né, pastor? Que querem algo a mais, né? Algo a mais. Só que procuram no lugar errado. No lugar errado. No lugar errado. Exatamente, exatamente. É a forma como eu vejo a humanidade hoje. Eu não julgo a humanidade pelos seus pecados, pela sua religião. Todos estão buscando Deus, mas no lugar errado. Quem está se drogando agora está procurando Deus. Sim, né? Exatamente. No lugar errado. Em vez de criticar a droga, vamos oferecer Deus. Vamos oferecer a bebida perfeita. Entende? Vamos suprir eles, entende? A gente precisa parar de se ver como necessitado e começa a se ver como supridor. Uau. Porque no reino de Deus não há meio termo. Ele transforma necessitados em supridores. Não tem suprido, é supridor. Quando ele encontra a mulher samaritana, que era uma sedenta, ele não diz, eu vou só te dar de beber, eu vou saciar você. Ele não fala. Quem beber das minhas águas jamais vai ter sede, porque nela vai haver agora o quê? Uma fonte. Ou seja, é como se Jesus dissesse numa linguagem mais acessível. Eu vou colocar um bebedouro dentro de você. Ou seja, você não vai ser mais você vai ser o fornecedor. Vai jorrar. É por isso que Paulo não fala, não se sacie do Espírito Santo, se encha. Porque se encher é para fornecer. Transbordar. O avivamento está nisso. Porque tudo é semente. Quando você transmite, você recebe. Quanto mais você transmite, mais você recebe. Uau. Mas o povo hoje não está olhando o transmitir. Ele está só... Venha, né? Eu quero. Sempre na primeira pessoa. Então, a gente não tem praticamente, né? Claro que a gente não vê, está tendo, mas a gente não vê movimento evangelístico mais. A gente não vê mais as pessoas com necessidade. Antes tinha muito panfleto, lembra? Necessidade. Quando eu me converti, eu falo, cara, minha família precisa receber Jesus. As pessoas estão indo pro inferno. Tinha esse peso, né? Hoje não tem mais. As pessoas estão lá, eu quero só meu casamento restaurado, minha vida restaurada, eu quero Jesus, tá bom. Tipo, não é bem assim, né? Sempre tem aquele, não é bem assim como tá escrito, né? Exatamente. Então a gente precisa transmitir. Eu mesmo, assim, eu tenho vários projetos, livro, música e tudo mais, mas volta e meia, não, eu preciso voltar com a live. Eu preciso estar sempre transmitindo algo para as pessoas, porque senão eu paro o fluxo, entendeu? Então, o segredo também está aí. Você quer Deus para quê? Você quer avivamento para quê? Deus quer avivamento para salvar pessoas. Sim. Para mudar a história. Então, a gente está chegando eu acho que numa epidemia digital, digamos assim, né? De conteúdo excessivo. Então vai vir uma necessidade aí. A gente está chegando num patamar político muito difícil também. Vai precisar de uma intervenção divina, tá? E não é homem nenhum que vai botar o seu... é Deus que vai intervir. Porque quem vai ser glorificado é só Ele. Entende? Então a gente não está indo para um lugar perigoso. A gente está indo para um lugar onde a gente precisa de Deus. E nesse lugar Ele está pronto para se manifestar. O pastor, ele... De fato, assim, já dá para perceber que o pastor, ele debate muito contra... Ele deve enfrentar muitos sistemas religiosos, né? Sim. Em vários aspectos, né? Sim. Uma pergunta até que quando eu cheguei no estúdio, foi a primeira coisa que me perguntaram. Eu disse, olha só como Deus é tão pontual, né, cara? A música secular, pastor. Ok. Dentro Muito do contexto boa. que o senhor já viveu. Muito bom. E o senhor hoje, hoje Deus usa o senhor de uma forma diferente, mas também não deixa de sair do contexto, né, para poder as pessoas ver, até mesmo se identificar com o senhor. Perfeito. Como é que hoje o pastor enxerga, né, esse fator, assim? É demônio, não é demônio? Pode, não pode? Como é que o pastor enxerga essa visão da música secular? Ó, eu já tive um período muito magoado com o sistema religioso. Então, por muito tempo, minha mensagem, ela carregou essa... Batia no sistema. Bateu. Hoje, mas não. Hoje, graças a Deus, eu fui curado disso. Pelas feridas que eu passei. A cada 10 pastores que cuidaram de mim, 8 caíram. Uau. Então, eu fui... E quando eu discordei dos erros, eu fui perseguido, né? Mas vamos lá, me tornei um pregador da graça, nova aliança, e aí já me condicionaram com pode tudo, né? Entendi. Mesmo sem me ouvir. Então, por incrível que pareça, com a música eu não recebi tanta perseguição. Mas a sua pergunta foi perfeita. Cara, é uma das coisas mais pesadas. Eu, como ex-artista de música baiana, tá?
e nem me considero ex, né? Como artista. Sim. Imagina pra você ser artista de uma música, você tá buscando suas coisas, tá querendo fazer, e o povo dizer que a sua música é do diabo. Nossa. Imagina pra você ouvir isso. Que você tá possesso, que tá cantando em... E, cara, eu nunca cantei nada ligado a religião nenhuma. Por 12 anos eu fiz aquilo ali. Aham. Eu só queria... Na verdade, a música pra mim foi um hobby. Eu só queria fazer sucesso, ganhar meu dinheiro ali, tocar, beleza. Eu adorava a aprovação das pessoas, né? Cara carente, Sim. efetivamente. Mas imagina ouvir a sua música do demônio. Imagina o quão pesado. Como essa pessoa vai se converter? Aí, e a pergunta que eu tenho é o seguinte: qual é a base bíblica que você tem para satanizar a música do outro e fazer essa divisão de música secular e gospel? Né? Porque o texto que se usa, Romanos 12, não tem nada a ver com música. Não. É um molde de humanidade, né? Então, essa divisão de gospel e secular, cara, eu acho que satânico é a divisão. Entendeu? Porque assim, tudo que eu sei da música hoje, da minha musicalidade, eu aprendi com cantores como Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a música popular brasileira, que a música evangélica tem jogado fora, né? Que a música evangélica é baseada em rock britânico, né? Então, toda a musicalidade que o Brasil tem, que para o mundo é meio que jogada de canto. Então, assim, agora eu me converti, esses caras são do diabo e eu sou de Deus? Não. A inspiração das poesias desses caras, você vai dizer que é do diabo? Por aí. Foi o que eu falei pro pessoal. Então, esse meio de doutrina, ele exalta mais o diabo do que Deus. Dá um poder pro diabo que ele não tem, sabe? É claro que não compete a mim, sou um pai de família, amo minha esposa, casado há 15 anos, sabe? Não compete a mim ouvir música sobre cachaça, sobre traição, sobre senta aqui. Cara, vai ser mentira. Eu cantar isso, então, é uma mentira, né? Não é a minha verdade. Mas não é uma linguagem religiosa, tipo, eu sou evangélico, eu não posso. Cara, eu não preciso disso, sabe? Agora, é muito pesado. Inclusive, a música, como também os religiosos de matriz africana, que são alvo de intolerância de evangélica absurda. Imagina você... Eu fui pregar numa cidade interior, e aí o filho do pastor, eu preguei na igreja, no outro dia eu comei churrasco na casa dele. Eu amo criança, comecei a jogar bola com o menino. E eu tava com a camisa até aqui. Quando ele pegou no meu braço, que ele viu a minha tatuagem, ele olhou: pastor, você tem tatuagem? Ô, pastor, você vai pro inferno. Cara, uma criança de 6 anos. Sério? Olha só. Eu falei: olha o que que tá... Aí a minha pergunta é: como essa criança se relaciona se ela vê um filho de pai de santo na escola? E como um filho de pai de santo se sente ouvindo que o pai tem isso, que é do diabo? Você entende? A gente entende que várias religiões mexem com coisas que não tem nada a ver com a gente. Agora, classificar todo mundo como diabo, fazer essa separação, só nos divide. O evangelho não nos divide. Até porque o Pai é nosso, né, pastor? O Pai é nosso. Ele nos une. Então, a gente a gente não, né? Algumas classificações religiosas estão mais expulsando pessoas de Cristo do que aproximando. Sabe? Os publicanos e pecadores queriam estar com Jesus. Ele era religioso. Então, essa divisão, ela é muito, muito pesada. Ela é muito dolorosa. Eu me relaciono com pessoas, eu vejo o ódio que muitos religiosos de matriz africana têm dos evangelhos por conta das feridas que foram abertas neles. Sim. Eu tive a oportunidade disso lá na nossa comunidade de Salvador, quando a gente teve uma obra do governo do estado e um espaço lá, que é um quilombola, acabou tendo impacto na natureza, né? E o rio secou por conta das obras de um túnel que estavam cavando lá. E tinha um projeto social lá para crianças de um terreiro. Quando eu descobri isso, na hora, cheguei para a igreja: aí, a oferta de hoje, tudo que entrar aqui, nós vamos comprar água para a comunidade lá, que tem um terreiro lá, tá? E fui bem específico: nós vamos alimentar um terreiro hoje. E aí, foi a maior oferta que eu tive lá. Então, chegamos lá com carros cheios de água, túneis de água para fornecer. Foi uma porta que eu abri, tenho um respeito deles hoje. Uau. É a religião que eu sigo? Não, mas eles têm meu respeito. São seres humanos, né? São seres humanos. A gente precisa enxergar como seres humanos, sabe? Então, como é que se diz? As crianças foram alimentadas, as crianças receberam água, entende? Então, vai muito mais. Porque é de outra religião, não quero saber. Peraí, cara. Cuide dos meus pequeninos, né?
Que sabe? Bíblia é essa? Que Bíblia é essa? Então, assim, me prove biblicamente que existe uma divisão. Ah, mas Tiago disse que não pode, né? Água pura e a... Tá falando de música ali? Aham. Tá falando de quê ali? Examina o contexto. Ah, mas o religioso tal diz que quando eu toco tal ritmo. Ah, então você prefere acreditar no religioso do que a Bíblia diz. E se eu te mostrar que Paulo usou um poeta cretense na Bíblia? E se eu te mostrar que Paulo usou as imagens de escultura de outros deuses para anunciar o evangelho aos gregos? Uau. Você vai me dizer o quê? Então assim, essa divisão secular e gospel, e eu brinco com as pessoas que eu falo o seguinte, para não ficar polêmico e duro. Cara, não existe médico gospel. Não existe advogado gospel. Por que na minha vez tem que ter? Como artista, entende? Então, assim, a gente precisa aprender a não nos separar mais. E viver em função de alcançar o outro. Céu, você gosta do seu estilo, suas tatuagens. Cara, eu não amo o meu estilo, eu amo o evangelho. Eu me visto do que é necessário para que alguém seja alcançado. Se precisar raspar a cabeça aqui agora para alguém ser alcançado, eu raspo. Amém. Se precisar tirar essas tatuagens, eu não estou apegado a isso. Se eu precisar botar uma bata, se eu quiser botar uma calça, não interessa. Eu me visto do que é necessário para que pessoas sejam alcançadas. Amém. Eu não amo o meu estilo, eu não amo o meu jeito. Eu amo o evangelho. E o evangelho me leva a amar pessoas e salvá-las. Eu vou cantar o que for necessário para que pessoas sejam alcançadas. Meu Deus, pastor. Top demais. Até porque, pastor, até dentro do nosso contexto, né, de cristãos, as pessoas estão ficando tão feridas, que nem o senhor falou, né, que as pessoas estão se decepcionando tanto. Sim. Com tantas coisas, né, que até no movimento de, tipo assim, ir para nossa co-irmã lá, que é a Igreja Católica, já é motivo de pedrada. Já é pedrada. Não é isso. Sabe? Então, tipo não assim, e às vezes as pessoas, nossa, mas os nossos co-irmãos, eles são muito idólatras, mas, cara, tu passa 24 horas no telefone, tu tá idolatrando o quê, cara? A gente está muito consciente dos erros das pessoas. Eu sempre digo isso. A religiosidade vai fazer com que você procure defeito na pessoa mais perfeita. A graça de Deus, não. Vai fazer você procurar qualidade na pessoa mais imperfeita. Verdade. Porque descobrir o quão pecador as pessoas são não muda o estado delas. A gente precisa fornecer o evangelho. A gente precisa oferecer o antídoto. Que é Cristo. Simples assim. Simples assim. Estou escrevendo um livro, né? Tenho vários, depois eu anuncio aqui para vocês. Mas um que eu estou terminando é Um Pai que Eu Não Merecia. E é baseado na parábola do filho pródigo. Eu me deparei com que tipo de Jesus, que Deus é esse? Que tipo de pai é esse que Jesus veio apresentar? Que o menino pede a parte da herança, gasta com prostituição, tá? Ele não se arrepende, que ali é só um remorso, né? Porque ele tá com fome. Ele vai trabalhar com lavagem de porco, tá ali cheirando a porco, a sujeira, né? E Jesus falou isso de forma proposital, porque para o judeu o porco é uma referenciação de pecado ali. E a Bíblia diz que quando o pai, né? Porque diz que é a parábola do filho pródigo, que o filho voltou para casa. O filho nunca voltou. Ele foi trazido. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele nunca voltou. Verdade. A Bíblia diz que o pai corre ao encontro dele, compadecido. Pastor, como assim? O cara pediu herança, o cara gastou com prostituição, o cara se envolveu com lavagem de porco, desejou comer lavagem de porco, volta para casa porque está com fome, e a Bíblia diz que o pai tem compaixão dele. A gente está acostumado a ter compaixão de quem, sei lá, está presente em alguma coisa, mas é uma pessoa boa. E eu falei, não foi esse o Deus que me apresentaram, que tem compaixão, abraça ele, beija ele. O Deus que me apresentaram era o Deus que quê? Que ia me colocar no banco, um Deus que ia me punir, que ia pesar a mão porque eu pequei. Mas parece que Jesus quer apresentar um novo Deus, um Deus diferente, um Deus de reconciliação e não de exclusão. O filho, mas eu pequei, o pai ignora e diz, ei, pega uma roupa, pega a melhor roupa, veste ele, um anel, sandália. O pai não fala de nada que o filho fez de errado, entende? Então assim, Jesus quer apresentar para os fariseus o porquê publicanos e pecadores queriam comer com ele. Cara, eu vim apresentar um pai que quando eu revelar isso para vocês vão ter fome dele, vão querer conhecer ele. Então, se eu fui reconciliado por um Deus assim, o que é que eu vou oferecer? Agora, se eu acho que eu me converti e sou abençoado porque eu jejuei 40 dias, porque eu andei em perfeita santidade, eu sou um cara que nunca erro. Eu fiz, eu mereço. Eu fiz, eu mereço. Eu dei todo o meu dinheiro para a igreja, então
Deus vai ser o seu patrão, né? Que tá pagando um salário para você, tá recompensando você. Ele não vai ser o seu pai. Ceia, Paulo nunca diz, examine-se a si mesmo e não coma. Ele diz coma. E Paulo nunca diz para examinar se você tem pecado. Paulo para examinar se você tá comendo da forma certa. Exatamente. Então, assim, a gente... não é a gente, né? Mas existe uma estrutura religiosa que ela tá cansando. E o digital está expondo ela. Então, as pessoas estão desenvolvendo uma humanidade que Deus quer que você se despoje dela, que você tire dela, retire ela da sua vida. Paulo diz, despojai-vos do velho homem. Então, eu sempre digo para as pessoas, nenhuma mudança de crença, nenhuma reprogramação mental, nenhuma crença que você vai ressignificar leva você a ressuscitar um morto. Porque nenhuma reprogramação dessa te leva para o sobrenatural. Uau. Você só manifesta o sobrenatural se envolvendo com o Deus sobrenatural, se relacionando com a pessoa do Espírito Santo, que é o agente de todo milagre aqui na Terra. Então, não, a gente está, tipo assim, tá querendo ferramentas de uma velha criatura para usar numa nova, sabe? A gente quer consertar a armadura de Saul, adaptar a armadura de Saul para Davi. E não é, cara. Não é. A gente tem um novo molde que é Cristo. E a Bíblia só deixou um método para mudança e transformação: oração, comunhão e leitura disso aqui. O que passar disso é homem. Mas a religiosidade, ela é muito mais fácil de alcançar para alguém natural do que sobrenatural. Porque trabalha com as suas ações, né? Então, precisar crer? Não precisa crer não, eu só vou fazer o certo aqui que Deus vai me abençoar. É mais fácil. Meu pastor, eu queria ficar... Foi bom, não foi, cara? O resto da tarde. Que Coisa incrível, boa, pastor. boa. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor tem já indo pro final, projeto. Vamos 2026. O senhor falou, né, que vai viver um ano sabático, né? Não, sabático tranquilo? no sentido que sim, mais tranquilo. eu tô praticamente há 10 a 12 anos, viajando para pregar nas igrejas, né? Então isso tem resultado muito para as pessoas, só que a minha família, você vê que meus 3 filhos estão aqui, eles precisam mais de mim, né? Então, essa vinda para cá também, eu quero dar uma segurada nessa questão de agenda de igreja, só pontuar, porque assim, era todo final de semana, né, se eu abrir a agenda. E também desenvolver os meus projetos, né? Eu tenho 5 imersões que eu vou começar a lançar nessa região também. Uma delas é a principal imersão Genos. Genos fala de incredulidade, como você remover a incredulidade, que impede você de exercer autoridade, né? Jesus fala ali, ó, esta casta não se espelhe senão por oração e jejum, né? Os discípulos não conseguiram exercer autoridade sobre uma criança e Jesus falou, ó, por causa da sua incredulidade, mas essa casta. E casta ali no grego é genos, que não é um tipo de demônio, é um tipo de incredulidade que precisa ser removido para você exercer autoridade. Está totalmente conectado ao avivamento. Eu tenho algumas imersões também que é Graça Sem Mais, que é só sobre nova aliança, você entendendo. Identidade Original, que é a sua verdadeira humanidade desde Adão lá. Metamorfos, que é a verdadeira liberdade. E Inteligência Espiritual, como você ter revelação bíblica. Então são 5 conteúdos que com o tempo a gente vai lançar. Acredito que em fevereiro agora a gente tenha uma imersão aqui em Camboriú de Genos, né? Mas é mais voltada para um público específico. Você é meu convidado. Bom, com certeza. Tá? Mas vem aí também esse ano o livro Cristo Nosso de Cada Dia. Top. Que são 365 versículos do Antigo Testamento e do Novo apontando para Jesus. Uau. Então, em breve também tem lançamento aí do Cristo Nosso. E vamos trazer aqui, pastor? Vamos trazer aqui pra gente lançar. Fora isso, eu tô com uns projetos de música também para lançar. Tem um projeto Graça, Voz e Violão, que eu vou fazer uma coisa que é bem quarto mesmo. Um disco mais voltado pro social e um projeto Pássaro Preto. Pássaro Preto, depois eu vou vir aqui num podcast só para falar sobre isso. É um projeto lindo que Deus me deu. Tem até tatuagem sobre isso. Que é um projeto social cantado. Mas ele tem um storytelling maravilhoso que é sobre identidade. Sobre você descobrir a sua identidade artística. Então é um projeto lindo, lindo, lindo que com o tempo a gente vem aqui. Uau, a gente vai lançando. Com certeza. E esse projeto não é um projeto gospel, é um projeto que vai alcançar as pessoas. A gente vai falar sobre abuso sexual, vai falar sobre droga, a gente vai falar sobre violência, sobre racismo, sobre aborto,
sobre o incentivo ao transplante de medula, a doação de medula. Uau. Assim, um projeto lindo, 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 Quase lindo. que não é falado, né? Então, eu tô com muitos projetos. Eu tô ainda um pouco de férias. Não, com certeza, até porque o senhor chegou agora, né? Então, tô também tentando discernir melhor essa questão de Camboriú, né? Balneário adaptar, Camboriú, né? se adaptar, Santa Catarina. Porque eu acredito realmente que tem inicialmente, só para você ter ideia, sendo bem breve, as coisas não estavam muito bem financeiramente para mim. Em Salvador, minha esposa médica também, a gente não está conseguindo se desenvolver. Eu não cobro para pregar, então também você não tem como saber, né? Sim. Tem estatística. Mas assim, eu queria já uma coisa, um conforto melhor e não estava. E aqui as portas se abriram para a gente de forma melhor financeiramente. Mas na hora o Espírito Santo me repreendeu. Você não vai para lá por isso. Você não vai em busca disso. Eu só estou levando você para lá porque tem algo para eu começar lá. Tem um fogo que já está se acendendo lá. Então assim, eu acredito que eu vim com esse propósito. Então eu estou focado nisso. Amém. Né? Tanto que eu não estou buscando tirar meus olhos disso. Eu quero... Então assim, estou numa busca. O Espírito Santo, que há muito tempo eu não tenho. Uma dedicação. Todas essas coisas de avivamento começou a queimar no meu coração de novo. Essa imersão Gênesis que eu vou fazer no Carnaval 12, 13, 14, eu acredito, né? Sexta, sábado, domingo de fevereiro. É voltada para isso. É um evento mais maciço em termos de oração em línguas, ao fluir do Espírito. Então, tende a também me acender para isso, né? Porque quando você encerra um ciclo aqui, outro se inicia e uma nova unção vem também para você fluir. Então, meu maior projeto agora é quarto. Amém. Porque eu tenho algo para fazer aqui. Tem algo para acontecer. Não eu, né? Muita gente envolvida, mas assim, o quanto eu puder estar conectado com os líderes, com os pastores, para acender e queimar e trazer essa paixão ao Espírito Santo, para mim vai ser fundamental.